Olá, bom dia. Estou aqui no parque. Vou falar um pouquinho do que eu estudei hoje para vocês sobre a vida de Davi, né? Davi teve uma vida bastante conturbada. Primeiro ele foi lá levar o mantimento para os irmãos, matou Golias, ok, né? Depois disso, Davi ficou em casa. Davi não tinha, foi consagrado rei, né? Pelo profeta Samuel. Mas Davi era uma pessoa comum. Davi estava numa preparação para ser usado por Deus, para que Deus usasse a vida dele lá na frente, né? Vou ler aqui em 1 Samuel 18, de daí e como surgiu a amizade de Davi com Jonathan, né? E sucedeu, 1 Samuel 18, e sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma, né? Esse amor foi um amor surreal, plantado por Deus na vida de Jonatas, porque era um propósito de Deus pela vida de Davi. Jonas era ali e começou a ser ali. Saul viu que Davi fazia bem para Jonatas, né? E o pai que não quer que o filho fique bem, que tenha boas amizades, que tenha bons relacionamentos, né? Assim Saul pensava em Jonatas, né? E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada. Jonatas estava aqui entregando a vida dele, bem dizer, para Davi. Era uma confiança, um amor tão mútuo, tão real, que ele se sentia seguro com Davi, né? Então eles fizeram ali uma aliança de que um iria suprir o outro, né? Caso algo acontecesse. E foi o que aconteceu. E Saul vendo aquilo ali, né? Deu-lhe poder, deu-lhe honra, colocou ele na frente de exército. Davi começou a aparecer. E então eu digo assim, a pessoa quando ela começa a aparecer, pode se preparar que vai vir milhões e milhões de perseguições sobre a vida dela. Então Davi estava se destacando como uma pessoa influente, uma pessoa forte. Davi com certeza era humilde, conversava com todo mundo e o povo estava o adorando. Vou dizer adoração naquele tempo, né? E Saul logo percebeu aquilo. Saul já começou a observar Davi, né? Porque ele viu que Deus era com Davi. E aí vem com uma certa batalha, né, que eles foram enfrentar. Aí veio as mulheres com cântico, né? E as mulheres dançando e cantando se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Era um cântico, né? Não sei qual era a entoação, mas era um cântico. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos. E disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta senão só o reino? Daí vocês já dizem, né? Que se Deus querer te usar nessa terra, vai ter um irmãozinho, vai ter um atribulado de gatareno para dizer que você não é usado, que você não tem chamado,
Que Deus é esse? Por que que na tua vida aconteceu tudo rápido? Por que que você já está pregando? Por que que você já tá ministrando? Por que isso? Por que aquilo? Porque você apareceu. Porque você fez a diferença. E o Senhor fala, a árvore que dá fruto, ela é apedrejada. E você, mulher, é apedrejada por dar fruto. As pessoas talvez você não entenda, que nenhuma vez uma pastora amiga minha falei assim, nossa, passando por tanta tribulação, tanta luta. E ela falou assim, eu rindo, né? E ela falou, minha amada, tem gente que tem inveja do teu sorriso. Imagina do resto. Eu falei, misericórdia. Nós somos pessoas pecaminosas, nós deixamos o inimigo entrar e nós sentir inveja, sentir desprezo pelas pessoas, achar que talvez somos superiores às pessoas, às outras pessoas. Nada a ver. Quando esse sentimento aparecer no teu coração, já repreende em nome do Senhor Jesus, porque a gente é pecador. A nossa mente, ela vaga, ela pensa, ela fala, e isso faz com que a gente peca. Pecamos todos os dias, gente. Não queira achar que não peca, porque somos todos pecadores. É pela misericórdia de Deus que a gente vai alcançar a salvação. Através da busca, do conserto e da permissão. Porque eu falo assim, eu estou aqui nesse país, eu vim para ser moldada. Eu vim para ser quebrada, para ser remontada. Entendeu? E assim são muitas mulheres que estão aqui. E vamos lá. E Saul logo ficou com inveja de Davi. E Davi era sempre, tocava harpa quando Saul ficava endemoniado. E como Saul já entrou aqui no coração dele uma inveja, um espírito ruim contra a vida de Davi, ele logo passou mal lá da possessão dele. E aqui ele diz, e desde aquele dia em diante Saul tinha Davi em suspeita. E aconteceu no outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul. No outro dia seguinte. Pensa, estou te falando que o inimigo ele não brinca, ele é rápido. Com certeza Saul nem dormiu à noite. Porque o inimigo, quando ele quer te atazanar, ele te perturba até o sono. Você perde o sono, você fica pensando naquilo, aí você quer parar de pensar naquilo quando ele volta de novo. E então Saul, e o coração de Saul fechou. Então, com o coração fechado, aí que você fica angustiado, fica à mercê do espírito mau. E o espírito mau apossou de Saul no dia seguinte. Então eu penso, o que Saul estava fazendo à noite? Quais eram os pensamentos de Saul à noite? Como ele iria acabar com Davi? Como ele iria acabar com a vida de Davi? Como seria? Porque o inimigo já estava ali. Desde o momento lá atrás que ele sentiu e proferiu da boca dele porque Davi e seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos. Então aquilo que parece até mesmo mal aos nossos olhos, nos atinge dentro, no coração. Porque se os nossos olhos não veem, o coração não sente. Tipo, eu não estou vendo o sofrimento da irmã ali, então não estou sentindo. Eu não estou vendo que fulano se machucou, eu não estou sentindo, porque os meus olhos não estão vendo. Perdão. Perdão, o horário aqui atrapalha tudo. Então é isso. Saul deixou aquilo entrar nos olhos dele. Ele viu e sentiu no coração. Então aquilo que a gente vê, que a gente peça a Deus para ungir nossos olhares. Para que a gente olhe com o olhar do Senhor, com o olhar do Pai, com o olhar do Filho, não o nosso olhar que somos pecadores, né? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita.
E aí então Saul foi apoderado do inimigo, né? Do mal, quer ver? E aconteceu no outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. O mau espírito da parte de Deus é porque Deus permitiu que o espírito entrasse. Não foi que Deus colocou o espírito mau. Deus permitiu porque ele estava com o pensamento e com o coração já amargurado, né? E profetizava no meio da casa. E Davi tocava a harpa com suas mãos, como nos outros dias. Saul, porém, tinha na mão uma lança. Nem a harpa de Davi naquele dia estava fazendo efeito sobre Saul. Nem a harpa. E Saul, com aquela lança, o que ele fez? Atirou a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou por 2 vezes. Olha só. Tocando a harpa, tentando ajudar o cara, e o cara possesso, tentando matá-lo, né? E Davi se desviou por 2 vezes. Pensa, se Deus também não tivesse dado a força a Davi para se desviar, Davi teria morrido naquele dia. E eu conto aqui para vocês, irmãos, eu não vou me aprofundar muito porque eu ainda estou estudando, que Davi foi perseguido por Saul 21 vezes. 21 vezes Saul tentou contra a vida de Davi, mas todas estavam guardadas por Deus. Porque aquele que tem promessa, aquele que tem chamado, aquele que Deus quer usar nessa terra, Deus livra de todos os mal. Assim como diz o Salmo 91, naquela parte fala: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Grande, né? Muito linda essa passagem. Muito surpreendente como que é bíblico. A gente se irá, é bíblico, está na Bíblia. Não somos diferentes a nada que está aqui, a nenhum desses homens que passaram aqui neste livro. Os 12 discípulos a qual seguia Jesus eram os improváveis. Eles não eram santos. E eles andavam como um santo. E eles falavam palavras com escárnio, até mesmo, muitas das vezes, com Jesus. Tinha respeito, mas tinha escárnio. Tinha questionamentos como tipo: é assim? Tipo assim: ah, mas isso aqui é assim mesmo? Entendeu? Assim somos nós. Nos debatemos com os outros. Se vamos fazer uma reunião, há contenda. Se vamos fazer uma festa, há contenda. Tem sempre alguém para ser controvérsia, para achar que a palavra dela é melhor do que a sua, ou que você tem que fazer do jeito que ela quer. Não no conceito de que estamos todos juntos no mesmo caminho. Amém? Eu vou terminar aqui, amadas, porque tem uma cliente me ligando e eu tenho que ir lá pegar a chave. Tem que abrir lá. Tem que trabalhar. Parei esse momento para vir aqui meditar um pouquinho, né? E eu tenho que voltar já. Mas foi muito bom falar com vocês. Foi muito bom estar aqui. E Deus vai fazer ainda grandes coisas na minha vida, porque eu quero ser uma pregadora da palavra de Deus. Eu quero que Deus me use. E muito. Não para me engrandecer, não para me achar, mas sim para fazer a vontade do Pai. Amém? Ficam todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos trabalhar, né?